Bem, hoje nós vamos falar sobre um quadro do Renascimento, mais precisamente um quadro de Holbein. Hans Holbein, alemão, Hans Holbein o jovem, porque existia também Hans Holbein o velho, que era seu pai e era pintor. Holbein nasceu em 1498 e morreu em 1543. Inclusive, provavelmente, ele tenha morrido causado pela peste, a sua morte. Mas Holbein foi pintor na corte de Henrique VIII da Inglaterra. Pintou vários retratos de Henrique VIII e de vários nobres ingleses, né? Mas um dos quadros que mais chamam a atenção é justamente esse que se chama Os Embaixadores. Então, nós vamos ver cada detalhe desse quadro. Que é um quadro de 1533, foi pintado em 1533. A gente pode ver aí duas figuras masculinas, né? À direita vocês têm o diplomata Danteville, os dois são franceses, e à esquerda vocês têm o bispo de Selve. Bom, o que a gente pode ver nesse quadro? E por que ele contém um enigma, né? Nós vamos ver tudo isso aos poucos, porque o quadro contém muitos detalhes. Aparentemente, quer dizer, é um quadro pintado realisticamente, inclusive, segundo leis da matemática, a gente tem aí várias linhas horizontais e linhas verticais, né? E ali no meio, entre os dois, nós temos uma prateleira com vários objetos. Cada um está vestido à sua maneira. O diplomata Danteville de saia curta, mas vestido de uma maneira rica, e o bispo também, muito bem vestido, né? O Danteville, inclusive, porta no pescoço um medalhão da Ordem de São Miguel, que era uma ordem do rei, né? Que significava fidelidade ao rei, no caso, o rei da França, Francisco I. E que era uma distinção muito importante, porque essa ordem só tinha 100 pessoas, 100 homens. Então, os dois, o quadro chama os embaixadores, porque eles são dois diplomatas que foram à Inglaterra tratar de negócios para o rei da França. Danteville, o diplomata propriamente, foi representar Francisco I como padrinho de nascimento de uma filha de Henrique VIII. E o bispo de Selve foi numa missão secreta. Nessa época havia muita discórdia, né, entre católicos e protestantes. Então, provavelmente, eles foram para conseguir harmonizar essas questões. Bem, então, no meio daquela prateleira que a gente vê tantos objetos científicos e instrumentos também, instrumentos musicais, o que está dizendo isso, né? O que o pintor quer mostrar com isso? Primeiro que os dois parecem ter os mesmos interesses, pela música, pela matemática, pela geometria, pela astronomia, né? Que é justamente
a formação que eles tiveram, que é a formação humanística do Renascimento. Então, eram os dois homens muito cultos, né? E que, apesar da idade, porque eles eram bem moços, aparentemente, né, parece que eles têm uns 40 anos, mas não. No quadro a gente pode ver a idade de cada um deles. O diplomata segura uma adaga na mão. Nessa adaga está inscrita a idade dele, 29 anos. O bispo, por sua vez, apoia o braço num livro. Também esse livro mostra a idade dele, 24 anos. Portanto, eles são muito moços, né? Agora, o interessante é que esses instrumentos vocês podem ver desde um globo celeste, relógios de sol, que eram usados pelos pastores. Embaixo, na prateleira de baixo, nós temos também um globo, só que um globo terrestre, né? E temos um alaúde. O alaúde é o símbolo da harmonia. Só que esse alaúde não dá para ver assim, como a gente está mostrando aqui, mas ele tem uma corda solta. Portanto, ele está quebrado. Na frente do alaúde, nós temos um livro de hinos, de cantos litúrgicos. Então, provavelmente, esse alaúde que tem a corda quebrada pode significar a desarmonia, né, entre os católicos e os protestantes. Agora, o mais importante desse quadro, o que chama atenção, é essa figura no solo, que parece uma mancha, a gente não sabe bem o que está flutuando nesse solo de mosaicos. Bem, primeiro uma palavra sobre esse chão de mosaicos italianos. É uma cópia exatamente do piso do altar da Abadia de Westminster. E com isso, o pintor queria dizer que eles estavam na Inglaterra. Uma prova que eles estavam na Inglaterra. E essa mancha? E essa figura esquisita que está flutuando aí, né? Isso seria uma anamorfose. É uma caveira humana e distorcida. Então, essa distorção do desenho, da pintura, por meio de instrumentos matemáticos e cálculos, né? Uma distorção da perspectiva era muito usado na época. E chama atenção, né? Essa caveira distorcida, nós vamos tentar ver o porquê. Ao mesmo tempo, uma caveira num quadro, numa pintura, tem o significado de ser um memento mori. Memento mori quer dizer lembre-se da morte. Você não deve esquecer da morte. E esse quadro também tem esse outro teor que seria um quadro de vanitas. Vanitas, a vaidade, em latim, só que nessa época o sentido é mais amplo do que nós temos atualmente. A vanitas seria justamente uma cegueira diante das coisas mais importantes da vida. E também pode significar a inutilidade do conhecimento humano, a inutilidade
do esforço que o homem faz para conhecer as coisas, né? Realmente, a gente fica em dúvida, porque é como se a morte está escondida. Essa caveira que não aparece à primeira vista, você só pode ver através de uma lente muito forte ou através de um ângulo da sua visão, né? Obliquamente. Isso mesmo a uns 2 metros do quadro. Eu consegui ver, o quadro está na National Gallery, em Londres. É um quadro enorme, de 2 metros por 2 metros. E é muito engraçado, porque as pessoas ficam na frente do quadro tentando enxergar a caveira como ela seria, sem anamorfose, né? Que seria mais ou menos uma coisa assim. Bem, então, o que será que Robin queria dizer com esse enigma? A interpretação mais comum é de que realmente a morte acaba com tudo e diante dela nós somos impotentes. Portanto, devemos prestar atenção, porque a morte está em todo lugar. Nós não as vemos, nós não vemos a morte, mas ela está em todo lugar. Mas há alguns ainda que pretendem que não, que a caveira justamente está distorcida e que nós só conseguimos vê-la através de um instrumento científico, porque justamente a ciência é que pode desvendar o mistério das coisas, porque é a ciência que pode ver atrás das aparências. Fica essa dúvida no ar, porque também tem um outro elemento escondido, que esse é difícil de ver. Vou tentar mostrar aqui. No canto superior, em cima do Danteville, tem aí um crucifixo nessa cortina, atrás dessa cortina. Dá para ver um pedacinho, né, do crucifixo. E que significaria o quê? Significaria que os homens, mesmo os homens poderosos, os homens são mortais e devem temer a Cristo. Então eu deixo vocês com essas perguntas, tá? Até a próxima.